Bom dia a todos. Começamos agora a correção da nossa segunda lista de exercícios sobre o movimento retilíneo uniforme. A primeira questão ele diz assim: uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária x igual a 10 mais 2t. Então, a minha função horária é x igual a 10 mais 2t, tá certo? Com unidades do sistema internacional. Isso é importante gravar, tá ok? Pede-se a sua posição inicial e a sua velocidade. Bom, ele não me deu nada em troca, então eu vou ter que fazer a comparação. Então, x é igual a xi mais v vezes t. Ao fazer isso, eu percebo que a minha posição inicial, que é a pergunta da letra A, ela vale 10 metros, que é a unidade do sistema internacional. Qual que é a velocidade? A velocidade, que é a letra B, vale 2 metros por segundo. Explicação de tudo isso, eu estou aqui numa reta real, tá? Ele está aumentando a posição para lá, x em metros. Eu tenho aqui 0, 5, 10, 15, por exemplo. O meu objeto está saindo da posição inicial igual a 10, tá? Com uma velocidade de mais 2 metros por segundo. Então quer dizer que ele está indo para lá com uma velocidade de 2 metros por segundo. Isso aqui não precisaria, né? Mas é interessante que você comece a interpretar todos esses dados aqui. Próxima questão, questão 2. A posição de um móvel varia com o tempo obedecendo a função horária x igual a 30 mais 10t. Então, x é igual a 30 mais 10t. No sistema internacional, determine a posição inicial e a velocidade. Então, perceba que esses primeiros exercícios são muito parecidos. Para saber a posição inicial e a velocidade. Tá? Então, posição inicial, metros, sistema internacional. Velocidade, 10 metros por segundo. Ele está saindo da posição 30 metros, indo para o lado que cresce a marcação da rodovia com uma velocidade de 10 metros por segundo. Terceira questão. Uma partícula move-se em linha reta, obedecendo a função horária x igual a menos 5 mais 20t. Então, a minha função horária é x igual a menos 5 mais 20 vezes t. Determine posição inicial e velocidade da partícula. Então, vamos lá. Para determinar a posição inicial e velocidade, x igual a xi mais v vezes t. Posição inicial, menos 5. Então, letra A, posição inicial igual a menos 5 metros. Letra B, a velocidade. (20 metros por segundo). E aí vem a letra C. A posição da partícula no instante 5 segundos. Então, ele quer saber, na letra C, vou fazer aqui de cor diferente, tá? A posição da partícula, onde que ela vai estar após 20 segundos. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar esse tempo e colocar no lugar desse t. Então, vai ficar x igual a menos 5 mais 20 vezes t. Tá? Então, menos 5 mais 400. Então, x vai ser igual a 395 metros. Ok? Próximo problema. Opa, perdão, eu coloquei 20 segundos, mas na realidade são 5 segundos ali. Então, voltamos lá. Vamos corrigir o erro que foi feito. Tá? Então, não é 20 segundos. São 5 segundos. Então, aqui está errado.
são 5 segundos. Tá? Então, no lugar do t, eu coloco 5. Essa multiplicação aqui dá 100. E aí, nesse caso, a posição dá 95 metros, ok? Perceba que só mudou o valor, né? Mas o raciocínio matemático, como a gente havia confirmado antes, é sempre o mesmo, tá? Questão 4. O móvel movimenta-se de acordo com a função horária x igual a 20 mais 4t. Então, x é igual a 20 mais 4t. Sendo a posição medida em metros e o tempo em segundos. Determine a sua posição depois de 10 segundos. Ele quer saber onde que ele vai estar, a posição, após 10 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 segundos e colocar ali, no lugar do t. E aí eu resolvo. X igual a 20 mais 4 vezes 10. Primeiro resolvo a multiplicação, para depois resolver a minha soma. Certo? Então, matamos aí mais uma questão. Próxima questão. Questão 5. Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária x igual a 10 mais 2t. Então, x é igual a 10 mais 2t. Determine o instante, então ele quer saber tempo em que ele passa pela posição 36 metros. Então, ele quer saber após quanto tempo ele passa na posição 36 metros. Tá? Então, vou colocar esse 36 aqui. E aí a minha equação fica 36 igual a 10 mais 2t. Tenho que deixar esse cara separado, então vou passar esse 10 para lá subtraindo. Então, 36 menos 10 é igual a 2t. 36 menos 10 dá 26. Esse 2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Ou seja, eu tenho 13 segundos. Bom, agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Matematicamente falando, ou eu vou ter que fazer esses passos aqui, ou eu vou ter que fazer esses passos aqui. Nesse momento das nossas contas, não existem passos matemáticos diferentes desses, tá certo? Então, a questão 6. Um ponto material movimenta-se segundo a função horária x igual a 8 mais 3t. Então, x é igual a 8 mais 3t. Determine o instante em que o móvel passa pela posição 35 metros. Então, após quanto tempo ele vai passar na posição x igual a 35 metros. Então, eu vou pegar esse 35 metros, colocar no lugar do x, para poder resolver a minha conta. Vou deixar isso aqui de um lado, então o 8 vai passar por outro lado subtraindo. O 3 que está multiplicando vai vir para cá dividindo. Então, após 9 segundos, ele vai passar lá na posição 35 metros. Ok? Próxima questão. Um móvel passa pela posição 10 metros no instante 0 segundos. Então, posição 10 metros no instante 0 segundos significa dizer que essa é a minha posição inicial. Ok? Continuando, com uma velocidade de mais 5 metros por segundo. Então, a velocidade dele é mais 5 metros por segundo. Escreva a função horária desse movimento. Escrever a função horária é eu pegar aqueles dados e colocar aqui. X igual a xi mais v vezes t. A posição inicial é 10 metros. A velocidade é mais 5
vezes t, e eu simplesmente organizo essa equação e não resolvo nada. Então essa é a função horária das posições para o movimento que me foi dado. Ok? Questão 8. Um móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea no sentido da trajetória, positivo, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então eu já sei que a velocidade dele é de mais 2 metros por segundo. Tá? Sabe-se que no instante inicial o móvel se encontra numa posição a 40 metros do lado positivo da origem. Então, quando tudo começou, ele estava na posição inicial, 40 metros. Tá? Determine a função horária das posições para este móvel. Então ele quer saber também, como na questão anterior, a função horária das posições. X igual a xi mais v vezes t. Então x é igual a 40 mais 2 vezes t. Como é só organizar a função horária desse movimento, morreu a questão por aqui. Tá? Questão 9. Como podemos identificar o movimento uniforme? Bom, se você lê que é um movimento uniforme, tá? Então, o movimento uniforme, para a gente, precisa ficar associado à velocidade constante. Tá? Eu não posso pensar em outra coisa que não seja velocidade constante no movimento uniforme, ok? Próxima questão. Uma pessoa lhe informa que está em movimento retilíneo uniforme. O que indica o termo retilíneo e o que indica o termo uniforme? Bom, o termo uniforme acabamos de discutir, velocidade constante. Agora, o termo retilíneo. O termo retilíneo está associado a uma trajetória que vai ser uma reta. Para frente a gente vai ver qual a diferença entre uma trajetória reta e uma trajetória circular sob a observação dos olhos da física, tá certo? Mas o movimento retilíneo uniforme é o movimento em linha reta e com velocidade constante. Bom, movimentos uniformes ocorrem no nosso dia a dia e na natureza. Observe o ambiente e indique 2 exemplos desse tipo de movimento. Bom, hoje, se a gente para pensar, se eu coloco o meu carro no modo de cruzeiro e seto ali uma certa velocidade, ele vai praticamente andar com velocidade constante, tá certo? Mas pensando na natureza especificamente, eu acho que os 2 exemplos clássicos aqui seriam a velocidade do som, por exemplo. Quando eu falo, a minha voz viaja a uma velocidade de 340 metros por segundo aproximadamente, com uma velocidade constante. E uma outra velocidade aí que a gente percebe na natureza e que é constante é a velocidade da luz. Só que a velocidade da luz já são 300 mil quilômetros por segundo. A diferença da velocidade já é bem gritante, certo? Bom, questão 12. Um móvel obedece à função x igual a 5 mais 2t. Então, x igual a 5 mais 2t. Ok? Aí vem as perguntas. Determine a posição do móvel quando o tempo é igual a 7 segundos. Então, na letra A, onde que ele vai estar após 7 segundos? Vamos só conferir esse número aqui para ver se eu não estou fazendo errado, que nem na outra questão. Não, está tudo certinho. Então, o que eu vou fazer? No lugar do t, eu vou colocar o 7. E a minha equação fica x igual a 5 mais 2 vezes 7. Primeiro, faço a multiplicação para depois fazer a soma. E na letra B, em que instante o móvel passa pela posição S igual a 25 metros? S ou X depende muito do autor, né? Mas aqui eu deveria ter colocado X.
tá? 25 metros. Então, na letra B, após quanto tempo ele vai passar na posição x igual a 25 metros. Então, esse 25 metros vai ficar aqui. E aí agora eu fico 25 igual a 5 mais 2t. Deixo isso aqui nesse lado, o 5 vai para lá subtraindo. 25 menos 5 igual a 2t. Isso aqui dá 20. O 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. Tá? E aí o t é igual a 10 segundos. Como eu já havia lhes falado e volto a repetir, nesse caso aqui, essas são as duas formas matemáticas de resolver as questões. Não teremos situações diferentes nesse momento inicial, ok? E por fim, a questão 13, a função horária x igual a 50 menos 10t, x igual a 50 menos 10t, é válida para o movimento de um ponto material. Determine o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Então, na letra A, ele quer saber após quanto tempo ele passa pela origem. Origem é o x igual a 0, certo? Então, eu vou colocar esse 0 aqui. Então, vai ficar assim, 0 igual a 50 menos 10t. Ok? Como esse cara está negativo e lá eu tenho 0, eu vou passar ele para lá. Então, vai ficar assim, 0 mais 10t igual a 50, tá? 0 aqui não faz diferença. O 10 vai para lá dividindo. Tá? Então, ele vai passar lá na origem daqui a 5 segundos. E aí eu tenho a letra B, que ele pergunta. Determine a posição dele após 10 segundos. Onde que ele vai estar após 10 segundos. Então, no lugar do t, lá da minha equação, x igual a 50 menos 10t, no lugar do t eu vou colocar 10. Então, eu faço primeiro a multiplicação, para depois fazer a soma e subtração. Certo? Com isso, encerramos a correção dos nossos exercícios. Na próxima aula, então, é a nossa avaliação. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.